E por se tratando de placa, de iluminação e direção, já vou pedindo para a Briane colocar para a gente ali Abacuque capítulo 2. Eu vou tentar ser bem breve hoje, porque amanhã temos célula, temos culto, né? E tem jogo da seleção brasileira de futebol, às 14h, né? Brasileiros de plantão, amanhã, às 14h, o Brasil com certeza estará ligado. Abacuque, capítulo 2, versos 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que possa ler, quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai. Essa série que nós começamos aqui na semana retrasada, pedimos que o Teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações, Pai. Fique à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Só destacar aqui, né, a presença do pastor Tiago, esteve aqui semana passada, né, com certeza, não perguntei para ninguém, mas com certeza foi bênção, né? O pastor Tiago é uma bênção de Deus, né? E a pastora Alice fez a abertura e o pastor Dalci fez as ofertas, né? Então, louvado seja Deus pela vida de vocês. Quando a gente precisar viajar, vocês assumem aí, amém? Glórias a Deus. Amados, então, como eu ministrei aqui, semana retrasada, nós queremos, durante um tempo, estar ministrando sobre a escada de sucesso da visão, que são esses 4 pilares que nós temos ali na parede, né? Quando Deus falou com Abacuque, Ele disse para ele: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que possa ler, quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Já fazem alguns anos que, por orientação de Deus, nós caminhamos debaixo de uma liderança, de uma cobertura espiritual, que tem uma visão dada por Deus, baseada nesses 4 pilares: o ganhar, o consolidar, o discipular e enviar, que é chamado também de o ID ampliado, né? Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ao longo dos anos, nós temos aprendido que esses 4 pilares, eles representam o ID, só que o ID de uma forma ampliada. E esses 4 pilares também, dentro da visão celular, eles são conhecidos como a escada de sucesso na visão. E esses 4 pilares, isso não é ideia de homens, isso não tem nada a ver com homens. A gente escuta muito, né? A estratégia que dá certo e a estratégia que não dá certo. A estratégia que dá certo, irmãos, é obedecer a palavra. E esses 4 princípios, esses 4 pilares, eles funcionam, não é porque é uma estratégia bem elaborada, que um homem criou, seja na Colômbia, seja em Bogotá, seja em Manaus, seja na Coreia, né? Não, essa escada de sucesso, esses princípios, eles vêm de Deus. Nós encontramos na palavra de Deus. Então isso não tem nada a ver com o homem. Se algum dia você vê alguém criticando ou apunhalando a visão em células, ou até mesmo a escada de sucesso, essa pessoa no mínimo está desorientada, no mínimo ela está precisando ler a Bíblia, porque tudo que nós ensinamos, tudo que pregamos, tudo que fazemos,
está amparado na Bíblia. Eu sempre disse, desde o começo do meu ministério, quando Deus me chamou, o dia que eu ensinar na igreja alguma coisa que não esteja na Bíblia, ou de acordo com a Bíblia, pode me chamar no final do culto, me chama no cantinho, né? E pode me repreender, pode me puxar a minha orelha, pastor, não estou de acordo, isso daí não está na palavra, eu não penso desse jeito. Fique à vontade, porque o dia que isso acontecer, com certeza o pastor Cristian deve estar doente, aconteceu alguma coisa com ele, né? E aí você tem misericórdia de mim. Amém? Então, amado, Deus também falou para um profeta chamado Joel, né, capítulo 2, 28 de Joel 2, 28, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então, visão e sonho são duas coisas muito parecidas. E Deus, Ele tanto pode se comunicar por sonho, como pode se comunicar por visão. Tem sonho que não tem nada a ver com Deus, né? Você comeu muita pizza antes de dormir, né? Muito x-salada, muito maionese, ketchup, aí deu lá uma congestão na madrugada, aí você sonhou lá com a morte da bezerra preta. Então isso daí não tem nada a ver com Deus. Mas existem sonhos, né? Que são sonhos de Deus. Nós começamos o culto cantando: se tentaram matar os teus sonhos. Existem sonhos que vêm diretamente do coração de Deus. São sonhos espirituais. Assim como também existem visões que Deus entrega a jovens, a homens e mulheres de Deus, que vêm da parte de Deus. Então, a visão de células, ela é uma visão que vem de Deus, vem da Bíblia. A palavra de Deus ensina em Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva se reunia no templo e nas casas. No templo e nas casas. Então, o que a gente faz aqui é só copiar, reproduzir o que a igreja primitiva já vivia. Por que o pastor Cristian, né, estava um pouco triste assim, né? Porque estava demorando, assim, parecia que estava demorando um pouquinho para recomeçar a célula das mulheres, né? Porque a gente aprendeu que o templo, a reunião nos templos, o culto no templo, ele corresponde a uma asa, né? Uma asa de um pássaro, uma asa, imagina aí uma asa de uma pomba, né? Só que o passarinho consegue voar com uma asa só? Sim ou não? Não consegue. A outra asa representa a reunião nas casas, os pequenos grupos, o PG, a célula, o grupo de convívio, como é chamado, dependendo do ministério, né? Ali é o lugar do relacionamento, é o lugar da comunhão e o lugar do ganhar. O pilar que a gente aprendeu aqui há uma semana atrás, 2 semanas atrás, o ganhar. O que ganha almas, sabe o é? Né? Então Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos, ganhem discípulos, alcancem novas almas para mim. Então isso foi uma ordem de Jesus. Eu costumo dizer que nós só estamos aqui na terra por causa desse propósito. Deus deu para o Anderson, vou botar tu hoje na pregação. Deus deu 2 trabalhos, agora também tem 2 trabalhos. Pastor Cristo agora está vendendo energia solar também. Então, se você quiser botar aí uma placa na sua casa, né, fala comigo, para economizar energia. Então, quem vende uma coisa, vende outra, né? Quem está no sol ou na chuva para se molhar, né? Então, amado, quando Deus nos dá um trabalho, ou 2 trabalhos, um emprego, 5 talentos, 4 talentos, 3 talentos, o que Deus nos dá, tudo tem um propósito. Cada lugar onde eu estou, cada geografia onde eu piso a planta dos meus pés, lembra o que Deus falou para Josué? Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés. Então, lá no Coque, lá na Costa Rica, lá em Manaus, lá em São João Batista, lá na Dona Beleza, lá na prefeitura, lá na Divino, lá no posto de saúde, lá no material de construção, Pedro do passado.
lá na máquina de costura, seja onde eu estiver, onde eu botar a planta dos meus pés, quanto mais portas Deus abrir na minha direção, toda porta que Deus abre é uma oportunidade de anunciar o Evangelho. A irmã Gabriela pregou sábado passado no culto lá em Tijuca. Ela pregou uma palavra, não sei quem ouviu, sei que a pastora Bem não ouviu, que eu boto ali no grupo para todo mundo ouvir. Quem quiser ouvir as pregações de Tijucas, eu sempre coloco o link ali no grupo do WhatsApp, né? E a irmã Gabriela pregou a palavra Efatá. Quem aqui já ouviu o que significa Efatá? Efatá significa abre-te. Então Deus está muito preocupado com Efatá na nossa vida. Eu preciso me abrir. Abrir para quê? Para proclamar as boas novas de salvação. Quão formoso são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que em Sião anunciam as palavras de salvação. Então, amados, nós estamos aqui nessa terra para botar em prática essa escada. A primeira, essa visão, ela fala do ganhar, mas ela não fala apenas do ganhar. Durante muito tempo na história, a igreja de Jesus, ela andou capenga, porque havia o ensino do ganhar. O ensino do ID não é um ensino novo, é um ensino muito velho. Desde quando eu me converti, eu já ouço falar no ID. Eu já ouço falar que a missão da igreja é fazer discípulos para Jesus. É por isso que a gente ainda não foi arrebatado. É por isso que Jesus ainda não te chamou. Porque ainda tem almas para ganhar. A Bíblia diz no Salmo que o justo, até na idade, cabelinho branco, né? Que nem Dalci, pastora Lena, até na idade, na velhice, vai dar fruto. Então, esqueça esse negócio, né? A pastora Patrícia estava falando ali, mas eu já estou tanto tempo, eu já estou velho nesse negócio. Não, meu irmão. A Bíblia Sagrada fala em Lucas capítulo 2, que no templo, quando Jesus foi apresentado, estava ali a profetisa Ana, de 84 anos de idade. Não se afastava do templo, em jejuns, orações, de dia e noite, servindo ao Senhor. Quantos anos ela tinha? 84 anos, viúva desde o 7º ano do casamento. A mulher era viúva, não tinha nenhum marido para ficar do lado dela, parecida com a pastora Alice, né? Então, a pastora Alice é a Ana do Novo Testamento, da Nova Aliança agora, do Novo Momento. Mas a pastora Alice não tem 84 ainda. Então, vamos, pastora Alice, vamos para cima, vamos lá, né? Vamos lá. Tem muita coisa pela frente ainda. Como dizia o dono da empresa que eu trabalho, estamos só começando. Estamos só começando agora que a placa da igreja ficou pronta. Agora que todo mundo vai saber que tem uma igreja aqui. Então estamos só começando. Amém? Então, amados, enquanto houver fôlego de vida em nós, Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Enquanto tiver fôlego de vida em nós, a gente vai se gastar e desgastar por amor a Cristo. Eu gosto muito de citar aqui, já falei mais de uma vez, vou citar de novo o exemplo que a minha esposa sempre dá, que é o exemplo da vela. Ela aprendeu a fazer vela com a irmã Ana, né? Irmã Ana Dias, que já está com o Senhor, né? E a vela, mas ela para cumprir o propósito, todo mundo aqui já viu uma vela, né? A vela, para poder cumprir o propósito, ela tem que se desgastar até a morte. O propósito da vela é desgastar para iluminar, desgastar para iluminar, desgastar para iluminar. E ela vai desgastando, né? Diga-se de passagem, essa foi a palavra principal do Congresso da Visão Celular, lá em Manaus, né? Do apóstolo René Terranova. Ele pregou o tempo todo um versículo que diz, né? Embora esse corpo aqui vá se deteriorando, vai se gastando, contudo, o Espírito se renova dia após dia. Então nós somos que nem a vela. Essa parte de fora aqui, ó, começa a criar pé de galinha, bordinha de catupiry, né? O cabelo começa a cair, alguns mudam de cor, né? Alguns o dente cai, né? Já tem gente que está usando perereca, já tem gente que está usando, né? Corega, né?
bem esse negócio aí. Pastor Arão estava ministrando lá, né, com o irmão, foi pregar, acho que ele não colou direito o trem. Ele estava pregando, de repente voou, quase deitou. Cadê meus dentes? Então você que usa esse trem, cola bem, meu irmão, para não escandalizar. E botou no bolso e continuou pregando sem nem. Então, amados, aleluia. Embora esse corpo aqui está se desgastando, né? O espírito se renova dia após dia. E à medida que nosso espírito vai sendo renovado, vai sendo atualizado, Deus está cada vez mais nos amadurecendo e nos preparando para cumprir a nossa grande missão. Amém? E aí onde entra o consolidar. O consolidar, ele fala de firmar. Consolidar fala de permanecer. João 15, a palavra de Deus, João 15:16. João 15:16. Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então não basta apenas, existem dois tipos de fruto, né? Existe o fruto caráter, que é quando nós passamos por um processo de transformação, renovação, assim como a águia, e Deus vai tirando aquela pressa que a gente tinha e vai nos tornando pessoas mais longanimas, pacientes, misericordiosas, bondosas, né? É o fruto do Espírito. Alegres, fiéis, com domínio próprio e não demônio próprio, né? Então Deus quer produzir esse fruto em nós, mas Deus também, esse fruto também precisa permanecer, também tem que permanecer, porque esse é o nosso maior trunfo na consolidação das almas. Na consolidação das almas, a maior arma do crente é o fruto do Espírito. Porque quando um filho, às vezes a gente reclama: meu Deus, eu estou pregando o evangelho faz 30 anos e ainda não ganhei meus filhos para Jesus. É claro, lá dentro de casa você grita, chama nome, chama palavrão, né? Aí o filho olha assim: o que o papai está aprendendo na igreja? O que a mamãe vai fazer lá na célula? Se aqui dentro de casa voa panela e voa fogão e voa tampa de panela, ô seu miserável, né? E vive gritando dentro de casa, o fruto do Espírito, ó, zero, né? Aí os nossos filhos vão ter problema de querer seguir o Senhor, né? Então o fruto do Espírito, amado, é a maior arma no processo da consolidação das almas. Se queremos ver as almas permanecerem, porque assim nós, em primeiro lugar, precisamos manter, consolidar o fruto do Espírito em nós. Então, consolidar fala de permanecer, né? Em Gálatas 4:19, o apóstolo Paulo ele vai dizer: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo, ele sentia constantemente dores de parto, porque no espírito dele ansiava por ver uma formação da identidade de Cristo nos seus discípulos. Isso fala de consolidar. Consolidar está ligado à formação do caráter de Cristo em nós. À medida que o caráter de Cristo vai sendo reproduzido em nós, nós vamos recebendo da parte de Deus aquilo que a pastora Patrícia citou aqui no testemunho, que é a autoridade profética.
a credibilidade profética. A credibilidade profética, ela vem pelo nosso bom testemunho. Por que muitas vezes nós ganhamos almas e nós também perdemos as almas? Na maioria das vezes que nós perdemos uma alma, na maioria, não é uma regra, mas é porque em algum momento entrou um mau testemunho. Em algum momento faltou o fruto do Espírito. Um novo convertido, ele não tem a estrutura de alguém que é maduro na fé, de alguém que já está há tempo na caminhada. Hoje tem pessoas aqui, todos, que já viram alguns defeitos meus, já viram alguns defeitos da pastora Patrícia, já viram alguns defeitos da pastora Alice, já viram alguns defeitos da pastora Mena, já viram alguns defeitos do pastor Dalci. Mas o que vocês estão fazendo aí sentados nessas cadeiras? Se vocês já viram esse tanto de defeito. Porque quando a gente vai amadurecendo, a gente aprende a conviver apesar dos defeitos. Assim é no casamento, não é verdade? Essa mulher que está do teu lado aí, esse marido que está do teu lado, se não fosse Jesus na tua causa, você já tinha mandado fazer uma viagem lá para lá de Manaus. Não é? Mas porque a maturidade ensina a gente a perdoar, relevar, até porque o mesmo perdão que você dá, você também precisa dele. Agora, um bebê na fé não tem essa estrutura. Um bebê na fé, se ele vê o pastor Christian falando bobagem, se ele vê o pastor Christian pisando no tomate, pecando na frente dele, dependendo do tipo do pecado, meu irmão, nunca mais. Foi uma única vez na célula, uma única vez no culto. E assim que é a verdade, né? As pessoas não têm muita estrutura, né? Tem uma piadinha, né, que o pastor estava pregando no culto de domingo de manhã na escola bíblica dominical, e o assunto da pregação era 1 João: se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda injustiça, de toda injustiça. Aí o pastor resolveu fazer uma dinâmica. Ele pegou cada aluno de 2 em 2 e cada um aqui vai botar em prática. Você vai confessar o pecado para o seu irmão e você vai orar, um vai orar pelo outro. E aí teve um irmãozinho que ficou sem ninguém. Aí o pastor chamou ele e disse: vem comigo, né? Aí o pastor perguntou: qual que é o teu pecado, qual que é o teu problema? Ele disse: pastor, eu tenho dificuldade nessa área, assim, que essa área aqui eu sou fraco e tal, pastor, ora por mim. E você, pastor, qual que era que você tem? Não, o problema meu é que eu tenho bastante problema assim, que eu não consigo ter só uma única mulher, né? Eu tenho uma outra também. Você pode orar por mim? Pergunta para mim se aquele aluno foi mais alguma vez em alguma escola bíblica dominical. Né? Foi a última aula dele. Né? Nunca mais na vida ele botou o pé na igreja. Então, amados, o consolidar está muito ligado ao nosso crédito profético, o nosso bom testemunho na sociedade. Nós aprendemos lá com o apóstolo Arão, né? Bom testemunho na sociedade, autoimagem e grau de unção. Hoje, para consolidar uma alma, não é tão simples como se imagina. Nós precisamos ter bom testemunho, nós precisamos ter uma boa autoimagem. Hoje o pastor, ele precisa usar um sapato, tem que combinar com a roupa, né? O terno tem que combinar com a calça, o cabelinho tem que estar bem cortadinho, né? O dente escovado, perfume e desodorante. Imagina, o pastor vem com o cabelo desarrumado, a calça de uma cor, o tênis de outro, o terno de outro, e aí não bota perfume, e aí ele vai cumprimentar os irmãos: a paz do Senhor, irmão. O cara chegou na igreja e olhou: isso é um pastor, eu entendo. Então, irmãos, as pessoas hoje, elas notam tudo. Elas notam tudo. Se ela chegar lá na célula, né? O Nunes nem tomou banho e está lá na porta para receber os convidados, né? Se o camarada tem o olfato que nem a pastora Patrícia, que nem o Levi,
que 1 quilômetro de distância está sentindo o cheiro? Meu Deus! Meu Deus, que coisa complicada. O cara nem tomou banho. Então, mas a gente vive um tempo que as pessoas notam tudo. As pessoas olham debaixo do nosso sapato para ver se tem uma sujeirinha. Então eu tenho que cuidar da minha autoimagem, da minha autoestima. Porque ninguém fica do lado de gente desanimada, de gente triste, de gente desistida, como foi dito aqui pela pastora Patrícia. As pessoas querem encontrar em nós gente alegre, gente motivada, gente para cima, gente cheia de fé, de esperança. Eu sempre preguei, durante muitos anos, nós éramos membros e pastores da Igreja Batista da Esperança, em Nova Trento, assim como vocês, Igreja Batista da Esperança, em Canelinha. E eu sempre dizia nas minhas pregações, se o nome da nossa igreja é Esperança, nós temos que ser exemplos de esperança. Todo mundo tem que ver em nós uma palavra de esperança. Todo mundo lá fora pode desanimar, nós não. Nosso nome da igreja é Esperança. Então todo mundo pode perder a esperança, nós não. Nós não. Agora restaurando amor, o nível subiu. Todo mundo pode esfriar no amor, nós não. Amém? Aqui é a igreja do amor, irmão. E amar só quem está dando motivo para amar, isso aí qualquer um faz, né? Agora amar o inimigo e interceder por ele, como Jesus ensinou, aí é outro nível, né? Aí é outro nível. Então, amados, para consolidar uma alma nos tempos de hoje, eu vou precisar dessa credibilidade profética, que está ligado ao meu bom testemunho na sociedade. Essa semana minha filha foi lá em casa, começou a fazer o levantamento dos meus impostos, né, que a minha contabilidade ela manda, mas a minha filha, que agora também trabalha na outra contabilidade, descobriu que tinha algumas coisas ali que a comunicação, acho que veio truncada, né? E aí a minha filha lá fez o levantamento de todos os impostos que eu tenho que pagar, né? Da César o que é de César, né? Aí disse, pai, começa pelos pequenos, que eu já vi que a coisa aqui está complicada. É que eu tenho parcelamento de impostos, né, irmão? Aqui, todo mundo é da casa, sabe, já ouviu o pastor Cristian contar que eu fiz uma feira no supermercado Costa, levei um prejuízo de quase 100 mil reais e quase quebrei. Então a minha empresa, não é o pastor Cristian, né? Mas a minha empresa tem parcelamento de impostos, né? E só quem é brasileiro que sabe a guerra que é para manter os impostos em dia, né? Então tem que orar sempre para Deus, onde é que está o peixe que tem essa moeda, porque eu quero pagar o meu imposto. E lá no congresso a gente aprendeu que não é a minha empresa e não é a minha pizzaria. E também eu não vou convidar Deus para ser sócio do meu negócio, porque Deus não é sócio, Ele é dono. Deus é o dono da minha empresa, Ele é o dono dessa igreja, Ele é o dono da tua vida, Ele é dono do teu filho, Ele é dono do teu cônjuge, é dono da célula, inclusive da casa do amigo, né? Ele é dono de toda a terra. Do Senhor é a terra, o mundo e toda a sua plenitude. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Então fique tranquilo, meu irmão, se você já entendeu que a tua empresa é dele, é só orar que ele vai mostrar onde é que está esse peixe. Porque eu quero pegar essa moeda, eu quero pagar logo os impostos tudo. Amém? Não é atrapalhar nunca. Pode orar, que ele vai dar o peixe. Olha, ó. O meu levou 2 anos para o peixe dele. Aí, ó. Quem recebe aí, amém? Glórias a Deus. Amém? Eu tenho orado sempre, né? A palavra de Deus diz, né? A quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Então, às vezes nós ficamos literalmente desesperados diante da realidade do Brasil. O Brasil está entre os países de ponta no mundo, país que mais paga imposto. É campeão de tributação é o Brasil. Então nós precisamos muito mesmo orar para Deus mostrar onde é que está o peixe que tem essa moeda, porque essa é a estratégia que Deus está nos dando, né, para poder pagar os nossos impostos. E Deus faz. Eu sempre fiz essa oração do peixe, e não só essa, mas aquela outra que diz, né, Senhor, eu passei a noite toda pescando, não peguei nada, onde é que está o peixe?
E Deus mostra, né? Onde é que está o cliente, onde é que está o discípulo, onde é que está a alma que eu tenho que ganhar, Deus mostra. Então, para consolidar a nossa geração, é necessário bom testemunho, é necessário uma boa autoimagem, autoestima e grau de unção, né? Crente precisa ter unção, irmãos. Como dizia meu pai, uns são, outros não são. Uns têm muita fé, outros têm pouca fé, né? Então precisa de unção. Se a pessoa perceber que o líder de célula não tem unção, o pastor não tem unção, né? Então ele vai dizer, naquela igreja uns são, mas nessa igreja ninguém são. Então, não vai dar certo. Então trata de se consagrar, de pagar preço de oração, consagração, jejum, buscar a Deus na fonte, para quando você abrir a boca ter unção na tua vida, irmão. Porque se eu quero ganhar um nível de pessoa, Deus já me dá um nível de unção. Mas para ganhar outro nível de pessoa, eu vou precisar de um outro nível de unção. Eu falava lá na célula de homens, na terça-feira, né, o apóstolo Luiz Hermínio, do Ministério do Evan, durante muitos anos ele orava, Senhor, manda empresários, manda empresários, manda empresários. Porque ministério grande, muitas demandas, uma carga de honorários enorme para pagar, muitos pastores para pagar. Manda empresários. E Deus mandava mendigo. E ele orava, manda empresários. E Deus mandava mendigo. Manda empresários. E Deus mandava mendigo. Até que um dia ele foi questionar a Deus e Deus disse, enquanto você não vê um empresário nesse mendigo, que Deus é esse que você crê, que Bíblia é essa que você prega. Se eu não tenho poder para transformar um mendigo em empresário, que Deus que você acha que eu sou? Então, amado, às vezes o nosso nível de unção não é ainda para empresário. O nosso nível de unção é para mendigo. Aí Deus vai mandar mendigo. Se eu quero ter um nível de unção para alcançar o médico, o advogado, o dentista, o doutor, o prefeito, eu vou ter que partir para um novo nível de unção. É um novo nível de renúncia. É um novo preço. Porque unção tem a ver com preço. Unção tem a ver com renúncia. Amém? Eu vou parar por aqui hoje. Estou vendo aqui que o tempo já avançou. Então vou parar por aqui hoje. Mas no próximo culto a gente vai continuar, se Deus assim permitir. Nós vamos continuar falando sobre o pilar consolidar. E nós vamos passar aqui alguns domingos, né? Trabalhando esses 4 pilares, resgatando essa visão no nosso coração, porque nós precisamos falar a mesma língua. Eu gosto muito de uma passagem que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que vocês tenham o mesmo modo de pensar. A igreja ela precisa ter o mesmo modo de pensar. Uma só visão, uma só fé, um só batismo. Todo mundo aqui já aprendeu de onde que vem a palavra divisão? Todo mundo aqui já aprendeu? De onde vem a palavra divisão? Divisão vem de 2 visões. Então, às vezes na igreja, uma pessoa tem uma visão, a outra tem outra visão, a outra tem outra visão. Vai gerar o quê? Uma divisão. Então na igreja nós temos que ter uma única visão. Todo mundo fala a mesma língua e pelo mesmo caminho. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Não esqueça, amanhã, célula de mulheres, convide as suas amigas e o culto de homens aqui na igreja às 20 horas. Traga visitantes, ore a Deus, peça para Ele mostrar homens, que vai ser uma noite muito especial. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças, Pai, por esses pilares que o Teu Espírito Santo tem resgatados e tem nos dado a direção de repartir e compartilhar com a Tua noiva, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essa visão venha a ser restaurada na Tua igreja. Essa visão, essa escala de sucesso, ela não é de homens, ela vem do Senhor, Pai. E eu tenho certeza que qualquer igreja no planeta Terra, qualquer ministério no planeta Terra, que colocar em prática esses 4 pilares, o ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar,
certamente será bem sucedido e cumprirá o propósito pelo qual o Senhor tem nos colocado nessa terra. Então continue o Espírito Santo nos despertando para o ID, para o cumprimento da grande comissão que se dá através dessa escada de sucesso. Pai, nós abençoamos cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Aleluia! Uma boa semana. Cumprimento o teu irmão que está do lado, dá um abraço nele, pelo menos em 5 pessoas. Desejo a ele uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus.